Agora aqui no Sport TV 2, as emoções do primeiro treino livre para o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1. Você vai ficar na agradável companhia de Sérgio Maurício, de Max Wilson e de Lito Cavalcante. Eu vou passar aqui o comando do Sport TV 2 para o Sérgio Maurício. E sempre aquela pergunta para você, Sérgio. E aí, tá ligado? Forte abraço. Sempre, meu querido Eusébio Rezende, um abraço para você, para o Rafa, amigos que estavam ligados até aqui com Collor e Júnior Barranquilha. Barranquilha avança, portanto, e o Collor dá adeus à competição. Como disse o Eusébio, estou aqui com o Max Wilson, com Lito Cavalcante. E uma saudação especial para você em qualquer ponto do Brasil. Você vai acompanhar a partir de agora conosco os treinos livres para o Grande Prêmio do Japão, a 17ª etapa do Campeonato Mundial. Fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com todos os detalhes dessa 17ª etapa. Eu posso dizer, está chovendo em Suzuka. Portanto, a expectativa é de um treino com pista molhada. A gente volta já já. E aí, tá ligado? Sport TV, somos todos campeões. Muito boa noite, bem-vindos ao Grande Prêmio do Japão. Daqui a pouquinho as imagens do autódromo de Suzuka. Suzuka recebendo mais um grande prêmio, um dos autódromos mais tradicionais do calendário da Fórmula 1. Essa é a 17ª etapa, corrida número 993, nessa contagem progressiva para as 1000 corridas que deve cair exatamente no Grande Prêmio da China de 2019. Estou aqui com o Max Wilson, com o Lito Cavalcante, com você em qualquer ponto do Brasil. Aguardamos um contato com o Guilherme Pereira. Como eu disse, choveu, não está chovendo no momento, mas já choveu, a pista um pouco úmida. Vamos dar uma olhadinha aqui, a imagem de momento é essa, o céu está bem nublado. Havia até um risco, porque o furacão se aproximou bastante de Suzuka, que fica a aproximadamente 300 quilômetros de Tóquio, mas desviou o furacão. Então deve ter uma rebarba ainda, uma formação ainda bem nebulosa em função do furacão, mas ainda bem que desviou para não ter nenhum problema para essa prova, para esse final de semana muito importante. Um final de semana em que a gente vai ver as reações do que aconteceu lá na Rússia. E não aconteceu uma imagem muito legal, né? O pódio foi emblemático em função das situações todas que ocorreram, do Bottas ter entregue a posição na curva 13 de forma tão assintosa, do Hamilton ter levado o Bottas para o lugar mais alto do pódio e ter tentado trocar de troféu com ele, uma imagem que a gente já viu do Schumacher com o Rubinho em tempos atrás. Mas isso é papo para Max Wilson, para Cavalcante. Lito, um grande abraço, é um prazer estar contigo. Tudo bem, Max? Tudo jóia, Sérgio. Um grande abraço, Sérgio, Lito. Grande abraço a todos. E aí, Lito Cavalcante? Sérgio, estamos todos aí constrangidos até com aquela imagem, aquela tentativa canhecha do Hamilton de tapar com o sol com a peneira, uma situação que, tudo bem, sempre ocorreu na Fórmula 1, a Fórmula 1 acha que isso é normal, mas o mundo não acha. Esse é que é o grande problema. A Fórmula 1 consegue viver sem o mundo? Eu acho que não. Se você for ver, a imprensa especializada classificou com uma atitude dura, mas aceitável. Já a grande imprensa não usou termos tão, vamos dizer, a menos. Eu acho que a gente não pode aceitar isso, né? Porque é uma falta de desportividade. Eu acho que é falta de respeito com quem paga o ingresso e com quem está em casa, mesmo sem pagar ingresso, mas está lá vendo, se coloca à frente de uma televisão durante 2 horas para comprar uma corrida e para torcer por aquele que ele gosta e, de repente, ver aquela situação. Max, eu queria a sua opinião como piloto, porque é importante a gente ter essa visão. Eu e o Lito, uma visão jornalística, você, uma visão de piloto. Max. Olha, Sérgio, é muito ruim para o piloto, é muito ruim para o esporte quando isso acontece. Como o Lito falou muito bem, não é nem a primeira nem a segunda vez que isso acontece. Eu acho que foi desnecessário devido à diferença de pontos entre a Mercedes, entre o Hamilton, melhor dizendo, e o Vettel, e também entre a Mercedes e a Ferrari. E da maneira que o Bottas fez, ele fez a questão de entregar de uma maneira bem, assim, explícita para justamente demonstrar talvez a insatisfação que ele teve com essa decisão. Agora, uma coisa que eu estranhei bastante, Sérgio, estava até comentando com o Lito antes da transmissão começar, é que mais uma vez a conversa aconteceu durante a prova. Normalmente, quando acontece algum tipo de acerto, alguma estratégia pré-estabelecida, normalmente as equipes falam antes da corrida começar. E a gente vê esse ano, dentro da equipe Ferrari, o Kimi Raikkonen, se não me engano, foi em Hockenheim também conversando bastante sobre a troca de posição que foi pedido pela equipe Ferrari entregar a posição para o Vettel. Ele ficou 3, 4 voltas conversando e deixando bem claro também sua insatisfação. E aconteceu de novo na semana passada. Então, realmente muito ruim para o esporte e a maneira que fizeram faz com que fique ainda pior. E você sabe que aquela imagem do Totó se aproximando
da caixa de conversa, o cinegrafista deve ter levado uma bronca, Lito Cavalcante, porque ele não podia ter mostrado aquilo, né? E a partir que mostrou aquilo ali, o mundo inteiro ficou vendo que o problema era tático dentro da Mercedes. Nada mais do que isso, que o carro da Mercedes foi meio segundo durante todo o final de semana mais rápido que as Ferraris. Não havia necessidade pela pontuação, não havia necessidade pelo ritmo dos carros da Mercedes. Por mais que o Vettel tentasse, ele não conseguia chegar perto. Dois carros mais ou menos equivalentes, quando um chega a 1 segundo do outro, a queda de pressão aerodinâmica impossibilita qualquer movimento. Então, realmente, não há o que explique isso. Foi assintoso, foi descabido, foi absolutamente descabido. Tudo bem essa história de... Tudo bem não, tudo mal essa história de 50 pontos ou 43 pontos. O que está em dúvida, o que está em jogo, não é o campeonato do Hamilton ou não. O que está em jogo é a ética na Fórmula 1. É isso aí, vamos dar uma olhadinha então como é que foi a prova GP da Rússia 2018 aqui no Sport TV. Acho que a transmissão do Galvão, os comentários do Reginaldo Loburti foram precisos, né, cirúrgicos, desnecessários, completamente desnecessários. E engraçado uma coisa também, Sérgio, que surgiu depois, que você leu nos principais repórteres da Fórmula 1, nenhum deles concordou, nenhum pessoalmente concordou, e eles disseram o seguinte, essa conversa de trocar posições de fato ocorreu de manhã, mas ocorreu que haveria a devolução, como aconteceu na Hungria no ano passado, a partir do momento que o Vettel já não representasse mais perigo. Por isso o Bottas perguntou a 2 voltas do final. E só falaram com ele que as posições deviam ficar assim até o final. Não falaram com Hamilton. Aí muitos questionaram, se o Hamilton não recebeu essa instrução, por que ele não foi cavalheiresco o suficiente para dar o primeiro lugar de volta, como todos esperávamos? Isso ficou sem resposta. Eu acho que são coisas que não tem nem resposta para dar, né? Como o que aconteceu com o Schumacher e Rubinho e na Áustria em 2002, como aconteceu com o Fernando Alonso e Felipe Massa em 2010, não me lembro qual foi a pista, em 2010. Hockenheim em 2010. São só essas coisas que a Fórmula 1 está fazendo. Eu acho que isso é matar a galinha dos ovos de ouro. Isso aí é você tirar a esportividade da categoria, tirar o conceito máximo que é a briga pela vitória, a briga pela liderança, a briga por posições. A Fórmula 1 é isso. Ela vive das ultrapassagens, ela vive, mas não dessa forma. Realmente. E olha, Sérgio, tem um constrangimento maior também. A Liberty, que comprou do Bernie Eccleston os direitos comerciais, pode-se dizer, entre aspas, que ela é a nova dona da Fórmula 1. Ela assinou há 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, um contrato com a provedora de plataformas para jogos, para fazer apostas na Fórmula 1. Bom, além desse contrato, ela assinou também um outro com uma empresa chamada Radar Sports, que verifica, acompanha todos os eventos esportivos que sejam assunto de apostas. E agora é isso. Não, agora como você vai fazer? Você vai apostar no Bottas, o Bottas está disparado, vê uma ordem do boxe, manda trocar e devolve dinheiro da aposta? Não. Pois é. Pois é. Aí é que é a situação que fica muito difícil para a Liberty. Agora os americanos estão tendo, os americanos da Liberty, uma empresa, um grupo norte-americano, estão vendo que há realmente algo mais do que um oceano entre Estados Unidos e Europa quando o assunto é automobilismo. Muito bem, vamos dar uma olhadinha então nessa troca de pilotos, a dança das cadeiras que continua frenética no mundo da Fórmula 1, mas a gente tem aqui uma arte, olha só, os pilotos confirmados para 2019. Na Mercedes, Hamilton, né, o nosso Hamilton com o Bottas, seu fiel escudeiro. Na Ferrari, o Vettel com a dor de cabeça que é o Leclerc. Agora esse aí vai ter dor de cabeça. Na RBR com motor Honda, na Red Bull, vamos ter Verstappen e Gasly. Também vai ser uma briga dura desses dois aí. Ricardo e Hülkenberg na Renault, não menos dura será essa briga. O Hülkenberg até agora teve uma situação, digamos, um pouco tranquila com o Carlos Sainz, mas o Ricardo vem aí. Na Force India, ninguém sabe ainda, ó, são cadeiras que estão... O que foi, Lito? Você acha que tem chance? Eu acho que ali só falta confirmação na Force India. Né? Como não confirmou, ainda a gente deixou o ponto de interrogação. 3 pontos de interrogação, inclusive. Na Haas, o Magnussen e o Grosjean vão ter uma sobrevida. O Magnussen, acho que pela campanha que ele fez, e o Grosjean pelo conjunto da obra, um piloto que está na Haas desde o início, mantiveram. Eu acho que é uma boa para a Haas manter a dupla. Na McLaren, a dupla é completamente nova. O Carlos Sainz e o Lando Norris é uma aposta da McLaren. A McLaren que né, vem muito mal nesses últimos anos. Na Toro Rosso, a volta de Kvyat, que é uma coisa impressionante, 3 vezes. Vai pedir música no Fantástico, né? 3 vezes o cara ia voltar da Fórmula 1. Tadeu Schmidt,
Tem que pedir qual é a música russa que a gente vai tocar pro Kvyat. E na mesma equipe, né, Sérgio? Na mesma equipe, Isso pô. que é interessante. O Tadeu Schmidt tem que saber dessa. E o companheiro dele ainda é uma incógnita, quer dizer, o Brandon Hartley realmente já dançou. Na Sauber, o Raikkonen com o Giovinazzi é uma dupla bem interessante, essa dupla. Acho que o Giovinazzi vai aprender muito com o Kimi. E o Kimi ainda tem alguma coisa para entregar na Fórmula 1. E na Williams também, essa incógnita. Na Force India, a gente pode dizer o seguinte, que um dos lugares é do Lance Stroll, isso sem dúvida nenhuma. E o outro ainda fica o ponto de interrogação. E os dois lugares da Williams também vão depender da quantidade de dinheiro russo, de rublos, que serão colocados lá para ver se a Claire Williams dá um sorrisinho, né, Lito? É verdade, eles estão precisando muito dar um sorriso, não tem tido muitos motivos. Agora, engraçado, tem aí o Sainz e o Norris. Você falou que o Norris é uma aposta da McLaren. Mas eu acho que é uma aposta muito maior do Norris na McLaren do que o contrário. Porque o risco que ele corre nessa equipe é o mesmo risco que vários outros pilotos, quando entraram na Fórmula 1 em equipes de fundo de pelotão, o destino deles... Eu acho até, Max, que o próprio exemplo do Stoffel Vandoorne nesse ano foi isso. Né? Ele foi esmagado pelo Alonso e esmagado pela McLaren. E eu acho que a explicação para isso, Sérgio, é porque quando um piloto com menos experiência, como é o caso do Vandoorne, como é o caso ainda mais do Norris, que vai estrear na Fórmula 1 no ano que vem, quando pega um carro que não é bom, para um piloto inexperiente, isso é ainda mais difícil. A gente vê que ano passado, a comparação do Alonso com o Vandoorne não foi tanta diferença, a diferença não foi tão grande. Já esse ano que o carro da McLaren está pior do que do ano passado, a diferença aumentou. Imagens do Norris na Fórmula 2. Brigando aí com o George Russell. Se não me engano, é Monza aí, né? É Monza. É Monza. Que não foi um ano como esperado desse jovem piloto britânico, porque todo mundo apostava que ele teria grande chance de vencer o campeonato da Fórmula 2. E está tendo um ano aí muito difícil, né, Lito? Está perdendo até lugar para o Alex Albon, que era aquele inglês que chegou lá, aquele inglês tailandês, que chegou lá, ninguém dava nada por ele. Ele já é o vice-líder do campeonato, não tem condição de ameaçar o George Russell, ninguém tem, mas ele está superando o Lando Norris, só que ele já foi para a Fórmula E. Ele já sabe o que acontece na Fórmula 1, não tem lugar, então ele tratou de arrumar uma posição em outro mundo, praticamente. Mas o Norris teve um ano bem abaixo da expectativa. Muito bem, a gente tem coisas para falar também sobre os outros pilotos, né? Sobre o Kvyat, a gente tem isso, Edu? É sobre o Kvyat. Vamos falar de Kvyat, então, falar um pouquinho, mostrar um pouquinho aqui no nosso telão. Agora colocou ele de volta na Red Bull. Você daria que nota para ele como piloto, Max Wilson? Olha, Sérgio, eu acho que no quesito habilidade, digamos assim, eu daria uma nota 8 ou uma nota 9, porque ele realmente é muito habilidoso. Agora, eu acho que ele não estava preparado, principalmente mentalmente, para a posição. É muito comum, quando a gente vê pilotos que andam muito bem em equipes pequenas, quando eles sentam em equipes grandes com uma certa obrigação de entregar o resultado, eles não conseguem lidar com essa pressão. Então, como piloto, nota 8, como mental, nota 2, somando 8, 2 dá 10, média 5. Sim, a nota dele é 5, 6, né? Exatamente. Lógico, agora, é um piloto jovem que amadureceu, aprendeu, acho que com tudo que ele passou nos últimos anos, inclusive esse ano em particular, que nem correndo ele está, é mais tempo que o piloto tem para pensar. Eu espero que ele volte com uma nota da parte emocional dele mais compatível com a parte do talento. Aí sim a gente podemos ter um piloto muito interessante na Fórmula 1 de novo. Vamos torcer para isso, né? Um cara que tem 3 chances na Fórmula 1, a primeira vez na vida, né? Nós estamos na corrida 993. Né? Em 993 corridas, nesse hiato todo, nesse tempo todo de corridas, nós nunca tivemos um piloto que teve 3 chances na Fórmula 1. E o Kvyat vai ter. Eu acho que agora ele vem melhor. Vou falar até porque, se você se lembrar, é a trajetória do Felipe Massa, que era bem doidinho naquele primeiro ano dele de Sauber, ao ponto do Peter Sauber, que adorava ele como piloto, falou, olha, sinto muito, não dá mais. Aí ele foi resgatado, não pelo Nicolas Todd, mas pelo pai, Jean Todt, para ser piloto de desenvolvimento da Ferrari. E voltou outro piloto. Exatamente. Só para finalizar esse assunto, Sérgio, eu acho que também é um pouco um problema que os pilotos estão chegando extremamente jovens também na principal categoria do automobilismo mundial, que é a Fórmula 1. Então, quando o piloto chegar lá com 18, 19 anos, é natural que ele vai ser ansioso demais, que ele não vai conseguir lidar com a pressão, lidar com o ímpeto de um jovem e realmente cometem muitos erros. E, normalmente, a Fórmula 1 não perdoa esses erros. Agora ele amadureceu um pouco, está um pouquinho mais velho, tomara que ele consiga se recuperar. O que você estava fazendo 15 de outubro de 1983, você se lembra? Não. Você lembra, Lito? O que você fazia 15 de outubro de 83? Não falhe.
Fale que você se lembra. 15 de outubro de 1983. O mundo conhecia o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 da era turbo. E o carro era de Nelson Piquet. Aquela Brabham 5, aquele carro icônico. Dono da equipe é o Bernie Ecclestone. E o projetista era o Gordon Murray. E a gente preparou um especial sobre Nelson Piquet, dos 35 anos dessa primeira conquista de motor turbo, o bicampeonato de Nelson Piquet. Sport TV apresenta. Ele é o melhor corredor do mundo. Vem pra bandeirada, Nelson Piquet! A vitória que ele precisava, Nelson Piquet! Amigos do Sport TV, aqui no escurinho do cinema com o Reginaldo Leme, com o Pedrinho Piquet e o programa de estreia do Túnel do Tempo. Dia 15 de outubro, imperdível, 7 da noite. A gente vai contar a história do bicampeonato mundial de Nelson Piquet. A prova de Kyalami, com todos os detalhes, hein, Regi? Todos os detalhes de uma prova que eu me lembro muito bem e que eu vivi uma emoção muito grande pré e pós-corrida. Você já sabia das histórias que seu pai te contou, mas ainda não tinha visto na tela do cinema, Pedrinho. Sim, já sei a corrida como foi, mas vai ser a primeira vez que eu vou ver as imagens. Dia 15 de outubro, o telespectador do Sport TV vai ter esse momento especial. 15 de outubro, 7 da noite, Túnel do Tempo, aqui no Canal Campeão. Dizer pra vocês que o programa tá espetacular. Eu não vi ainda fechado, mas o que fizemos lá no cinema foi espetacular. Pedrinho Piquet se tornou para mim uma revelação. Como ele fala bem, como ele é bem articulado, como ele tem boas lembranças. O Nelson contou todas as histórias para ele contou para nós também. E você vai ter um programa muito legal no dia 15 de outubro, a partir de 7h30 da noite. Segundo, eu quero dizer que eu estou muito feliz porque isso começou de uma ideia, de um devaneio, podemos dizer, nosso aqui, meu, do Lito e do Max, em relação a o que a gente vai fazer quando acaba a temporada da Fórmula 1 até começar a outra. Dá licença. Foi mais dele. Foi sua. Foi sua. Foi Obrigado nossa. por nos incluir. Foi sua. Você que levantou a bola. Nós batemos palmas e, ó, legal, Parabéns. Sérgio. E esse projeto é um projeto que eu acho que veio bem a calhar aqui para nós, amantes do automobilismo, para aquele que gosta de boas histórias. E a nossa produção foi muito bem feita. É esse primeiro programa, você vai ver como é que os detalhes foram trazidos, as histórias foram contadas. E já tem um no forno, hein? Já tem um. Eu vou mostrar um aperitivozinho para vocês. Bota aí no telão. Sport TV apresenta Campeonato Mundial de Fórmula 1, 1988. Senna por dentro, Prost por fora. Prost é o segundo. A bandeira verde acionada, pintou a luz vermelha. Vamos à largada, vamos nessa, verde. Ficou Senna. Ficou Ayrton Senna na largada. Então é isso, ó, 15 de outubro, Nelson Piquet, 30 de outubro, essa corrida que foi uma das mais espetaculares da história da Fórmula 1. Grande Prêmio de Suzuka, 1988, Grande Prêmio do Japão, no primeiro título mundial. Lito Cavalcante. É, para assistir em apneia. Dá para respirar, ficar na ponta dos pés, porque nós vamos reviver toda aquela emoção, toda aquela tensão. Não adianta essa história, já sabe o resultado. Não, não é já sabe o resultado. É reviver o volta a volta de uma corrida inesquecível. Você sabe o mais legal desse programa? Eu vou até te dar, como dizem os jovens agora, vou dar um spoilerzinho desse programa do Piquet. Você sabe que as histórias são muito legais, porque não é só a história da corrida, né? Tem vários depoimentos. E a gente pôde notar também coisas incríveis, né? Como os anúncios, por exemplo, as chamadas na Globo na época, eram chamadas testemunhais. Entrava uma voz no fundo fazendo as chamadas sem nenhum insert de vídeo. A gente já viu que está chovendo em Suzuka, hein? Começou a chover lá. E outras coisas, uns detalhes também, é que o áudio caiu e o Léo Batista entrou narrando a corrida. Ele narrou umas 6 ou 7 voltas, porque era tão precário aquilo, a parte tecnológica era tão precária. Eu comentei com o Regi do esforço sobre-humano em que ele e o Galvão faziam para trazer para nós as informações. Numa época, hoje a gente é tão fácil apertar no smartphone, no nosso laptop, mas naquela época era muito difícil. Era muito complicado. E tudo isso a gente vai conversar sobre essa situação toda que envolve o Grande Prêmio, não só a corrida como em si, mas tudo que envolveu essa corrida do bicampeonato do Nelson Piquet, a primeira com motor turbo. E já está no forno, dia 30 de outubro, essa prova de 1988 e só. Agora vamos tocar de Suzuka.